Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui nessa tarde relatar de um acontecimento, para mim, exemplar e criativo em questão de crescimento. Eu trabalho como cuidadora numa clínica de idosos e, devido a gente trabalhar com idosos, mexer com saúde, a gente tem entrado mais a fundo em questão da psicologia, da mente do idoso, do estado em que o idoso se encontra, momentos de humor, quando ele está bem, quando ele não está. A gente acaba tendo que aprender a ser enfermeira, a ser amigo, a ser parente, a ter amor pelos idosos que a gente acaba tendo como paciente na clínica. E isso tem levado a gente a estudar, todos os funcionários, temos feito cursos para nos profissionalizar melhor na área em que a gente está atuando na clínica. E eu achei muito interessante porque, assim, cada fase da vida o Senhor tem nos dado uma oportunidade diferente. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor tem me ensinado tantas coisas e às vezes eu queria tanto testemunhar, contar e nunca tive assim um tempo para poder falar sobre tudo isso que o Senhor tem me ensinado com uma experiência. E eu acho isso muito bonito porque eu não tinha essa visão e não tinha essa maturidade para poder enxergar a vida, para poder enxergar as coisas que o Senhor nos proporciona, não só bênçãos, mas também as lutas como maneira de crescimento. Muitas das vezes a gente passa por momentos tão turbulosos nas nossas vidas que achamos que não vamos dar conta, não vamos saber lidar com as consequências a qual estamos vivendo. E muitas das vezes a gente pensa assim, Senhor, será se eu vou dar conta de viver, de dar conta de passar por cima de tudo isso que eu tenho vivido? E entrando na clínica, desde quando eu entrei, tenho aprendido muitas coisas, mas eu nunca tive a visão que eu comecei a ter depois que eu comecei a estudar a profundo sobre a psicologia, sobre a mente dos idosos, sobre os estados de humor, a história de cada um, porque cada um acaba parando ali. Muitos, a família tem dinheiro e acaba deixando o pai, a mãe ou o tio ali porque não tem tempo, porque trabalha demais. E todo domingo, todo sábado, todo dia de visita é um processo diferente. Eu cheguei a trabalhar de dia como cuidadora, hoje trabalho na função à noite e não tenho mais o convívio como eu tinha antes nos horários de visita com os idosos. E é isso que eu quero relatar com vocês. Você que tem pai, você que tem mãe, você que tem tio, você que tem avó, você que tem uma família inteira, aprenda a amar, aprenda a dar valor, porque é muito ruim você chegar numa certa idade, você ser abandonado pelos seus familiares, pelos seus filhos, né? Numa clínica, ainda que você seja cuidado muito bem, ainda que ele ou ela idosa seja bem tratados numa clínica, mas o que eles querem na realidade é ser amado. Muitos dos meus pacientes falam assim, por que eu vim parar neste lugar? Eu sofri tanto, eu trabalhei tanto para mim ter o que eu tive e hoje eu vim parar aqui. Meu Deus, o porquê que eu tô aqui? E a maioria dos pacientes que eu trabalho com eles, amigos, são todos, a maioria, de 100% dentro da clínica, 75% dos pacientes são cristãos. Tem pacientes dentro da clínica que eu trabalho que ficaram loucos, pacientes que falam em línguas o tempo inteiro, como que se ele estivesse dentro de um culto, como que se ele estivesse dentro de uma igreja, pacientes que ficaram fanáticos pela religião. E por que eu quero relatar isso aqui? Porque isso é importante, porque servir a Deus não é você ser fanático, servir a Deus não é você achar que só você é crente e o resto do mundo não é, porque tem pensamentos diferentes, porque tem visão diferente, porque tem opiniões diferentes da sua. Cada igreja tem um jeito de ser, mas todo mundo serve a um só Deus, todo mundo acredita num só Deus, todo mundo tem fé num só Deus. Não é porque eu sou de uma igreja pentecostal e tem uma igreja assembleana que as pessoas da assembleia são totalmente diferentes do pessoal pentecostal, que não vão para o céu, não vão alcançar a igreja, não vão alcançar algo maior de Deus.
Por que eu relato isso? Porque nós temos estudado isso no curso que temos feito. Porque a maioria dos nossos pacientes, e não é só dos nossos pacientes, mas das clínicas em si, as pessoas, elas carregam consigo uma fé, uma religião dentro de si. E lá dentro da clínica que eu trabalho, os pacientes que temos cristãos, eles trouxeram consigo, dentro da sua consciência, tem pacientes pentecostais lá, que se outro paciente pinta o cabelo porque ela ainda carrega consigo a vaidade de pintar o cabelo, de fazer a unha, ele a critica, ele a julga. Para você ver que até na idade avançada, tendo perdido vários sentidos da sua memória, ele deixou dentro de si ainda aquilo que ele aprendeu. E o que eu quero relatar? Cada um de nós aprendemos a servir a Deus de uma forma. E o que tem incomodado a nação cristã? O que tem afetado a nação cristã? Eu, Jéssica, aprendi a servir a Deus de uma forma. A minha igreja me ensinou uma doutrina. Mas eu não tenho respeitado a doutrina do outro irmão, o jeito que o outro irmão serve a Deus, o jeito que o outro irmão se posta, porque eu acho que só o meu jeito que foi ensinado é o jeito certo. E isso é muito errado, irmãos. Jéssica, mas nós estamos falando da clínica, dos idosos, da mente, do estado de humor, sim, tudo isso, irmãos. Eu falei assim, Senhor, por que essas pessoas que te serviram, que te adoraram, vieram parar aqui, vieram ser deixadas, abandonadas? Irmãos, não adianta a gente ser servo do Senhor, a gente vestir uma saia longa, vestir uma blusa de manga, colocar um coque na cabeça, não usar nenhuma maquiagem, não colocar nenhum brinco, não nos postar como uma pessoa comum, porque nós somos totalmente diferentes e acreditamos nisso porque servimos a Deus, mas não termos amor, não temos compaixão, não temos afeto, não temos resiliência, não temos vulnerabilidade com o próximo. Não adianta, irmãos, a gente carregar em nós algo que dissemos ser cristãos se a gente não exerce isso. Porque ser cristão não é só carregar a palavra eu sou cristã. Eu sou cristão, mas ser cristão, irmãos, é ser totalmente diferente. E eu não falo ser diferente, irmãos, em veste ou no seu modo de pensar ou no seu modo de ver, não, nas suas atitudes, no caráter. Porque isso é importante, irmãos, por um ser humano. Quando eu olho os pacientes que a gente lida hoje, e isso mexe muito comigo, todos os dias que eu estou na aula, que eu participo da aula, isso mexe muito comigo quando o professor fala assim, a gente acha injusto um idoso estar ali onde ele está, numa clínica de repouso. Muitas clínicas, irmãos, a gente tem estudado sobre isso, há casos de idosos que são maltratados, e às vezes a gente pensa, por que ele é maltratado? E nós que somos cristãos chegamos a pensar nisso, por que ele está aqui, mas ele servia a Deus, ele adorava a Deus e porque Deus permitiu. Irmãos, nem tudo está dentro só do controle de Deus, porque tem coisas que Deus nos permite controlar, tem coisas que Deus nos permite cuidar, e é isso que tem acontecido a falta de controle entre nós seres humanos, tem acontecido a falta de comunicação. Esses dias eu vi uma postagem da minha colega chamada Aline que a gente não tem se comunicado e por isso às vezes a gente não tem conseguido ter um diálogo maior e melhor com o nosso próximo, porque não há diálogo mais entre as pessoas hoje. Às vezes a gente quer que a pessoa olhe pra gente e adivinhe o que a gente sente, adivinhe o que a gente tá pensando, sem a gente dialogar, sem a gente contar pra aquela pessoa, sem a gente se expressar. É o que tá faltando, falta de expressão. E quando eu relato de idoso, eu relato, gente, é tão maravilhoso quando você confia em Deus e você entrega a sua vida a Ele, sabe? É grandioso quando você tem o primeiro amor, mas você pode ver que ao passar dos anos, eu e você perdemos esse amor. E às vezes a gente fala assim, não, eu ainda tenho esse amor. Não, esse amor ele tem que ser buscado todos os dias, ele tem que ser conquistado todos os dias novamente, porque com o passar dos anos, por causa das lutas, dos obstáculos, a gente vai perdendo essa fé, a gente vai perdendo essa essência. Jéssica, por que você fala isso? Eu falo isso por causa de mim mesmo.
Quantas vezes eu perdi a fé porque eu achava que nada ia mudar na minha vida, que Deus nunca ia fazer nada por mim, mas eu entendi uma coisa, que nem tudo está só nas mãos de Deus. Tudo, todo mundo, o mundo todo, o planeta todo foi feito por Deus, a criação foi feita por Deus, tudo aquilo, todo ser que respira, que louve ao Senhor foi criado por Deus. Mas tem coisas que o Senhor nos capacitou. Meu professor falou assim para mim: Jéssica, entende uma coisa, vocês que são os meus alunos, Deus, ele nos deu uma capacidade tão grande, uma inteligência tão grande para o ser humano. Por que você encontra pessoas super inteligentes? Por que você encontra pessoas capacitadas, pessoas que são prósperas grandiosamente? Não é só porque Deus os abençoou, Deus olhou do céu e falou: não, você é digno de receber a minha bênção, não, porque Deus capacitou e aquela pessoa usou a inteligência que Deus deu e cresceu. O crescimento nosso não depende de Deus, o crescimento nosso depende de nós mesmos, porque quando Deus olha do céu e vê o nosso esforço, ele vê a nossa capacidade, o Senhor automaticamente, ele se agrada e nos abençoa. E hoje eu entendi isso. E falando dos idosos, a qual a gente estava falando desde o início sobre humor e capacidade, tudo que o idoso sofre hoje, a gente sofre no momento de luta. Eu achei tão interessante na aula passada que eu tive, que o professor falava assim para nós assim: tudo que um idoso faz hoje é consequência do que ele foi antes. Só porque na sua mente ficou fixada as coisas mais importantes, as suas batalhas mais dolorosas, ficou fixada no seu subconsciente. A maioria dos pacientes que temos na clínica são pacientes que perderam em si a memória, mas que ficou fixado um filho que deu mais trabalho, ou um filho que teve mais afeto, uma nora que gostou mais, ou uma nora que mais odiou. Então tudo que acontece na nossa vida e que um idoso, na nossa fase de estando idoso, a nossa mente começa a soltar, mesmo que a gente esquece parte do nosso subconsciente, só um pedacinho funciona, vai ficar as partes mais importantes ou mais sofridas, é o que a gente vai lembrar. E eu tenho idosos lá, assim, que gravou na sua memória um filho mais amado, uma nora mais amada, um momento de luta mais dolorosa. Então, isso é muito importante.